é o estudo da natureza? Como ele funciona nos anos pré-escolares? E nos anos escolares? Meu nome é Mariane Bessa, sou mãe, bióloga e estou hoje aqui para responder para vocês essas e outras perguntas no nosso primeiro episódio da série O Estudo da Natureza no Método de Charlotte Mason. Vamos lá? Olá! Hoje nós vamos falar sobre o que é o estudo da natureza no método de Charlotte Mason, como ele funciona nos anos pré-escolares e nos anos escolares. Mas antes disso, nós precisamos definir o significado da palavra estudo. Segundo o dicionário, estudo é o ato ou o processo de estudar, a aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece ou de que se tem pouco conhecimento, ou o conhecimento adquirido à custa de se aplicar inteligência sobre determinado assunto ou matéria. Isso nos leva ao significado de estudar, que é adquirir uma habilidade ou um conhecimento. Logo, estudar não está ligado ao ato de sentar e se debruçar sobre livros, e nem mesmo a fazer exercícios. Essa é apenas uma forma de estudar. Então, o estudo da natureza não está ligado ao conhecimento adquirido somente por meio de livros, mas o conhecimento adquirido por meio de uma vida livre e passiva, de um contato constante com a natureza, adquirido através dos sentidos e das coisas concretas. E a natureza, então, vai ensinar a criança tão gentilmente e tão gradualmente que ela nunca vai ficar saturada, mas vai acumular pequenos estoques de conhecimento. Charlotte vai nos dizer o seguinte sobre isso. Nós, pessoas mais velhas, em parte por causa de nosso intelecto mais maduro, em parte por causa de nossa educação defeituosa, obtemos a maior parte de nosso conhecimento por meio de palavras. Nós colocamos a criança para aprender da mesma maneira e consideramos-la estúpida e lenta. Por quê? Porque é apenas com algumas palavras de uso comum que ela associa um significado definido. Todo o resto não significa para ela nada além de vocábulos de uma língua estrangeira. Mas coloque a cara com uma coisa e ela será 20 vezes mais rápida do que você para adquirir conhecimento sobre aquilo. O conhecimento das coisas é atraído à mente de uma criança como limalhas de aço a um ímã. E na mesma velocidade em que adquire conhecimento das coisas, seu vocabulário também cresce, pois é uma lei mental que nos esforçamos para expressar o que sabemos. Este fato explica muitas das perguntas aparentemente sem propósito das crianças. Elas estão em busca não de conhecimento, mas de palavras para expressar o conhecimento que possuem. Agora, considere que desperdício culposo de energia intelectual seria calar uma criança, abençoada com essa capacidade desordenada de ver e conhecer. Dentro das 4 paredes de uma casa ou das ruas sombrias de uma cidade. Ou suponha que ela seja deixada solta no campo, onde há muito o que ver. Seria quase tão ruim deixar essa grande faculdade da criança se dissipar em observações aleatórias por falta de método e direção. Portanto, o estudo da natureza ele é guiado por um método, que consiste em observações simples e verdadeiras, que, como contas em um cordão, são inseridas no entendimento e assim podem ser mantidas em um todo lógico e harmonioso. Charlotte diz ainda, e é nesse processo que a criança deve continuar pelos primeiros anos de sua vida. Este é o tempo de fazer estoques e deve ser dedicado a armazenar imagens de coisas familiares. De vez em quando, ela terá que conceber coisas que nunca viu. Como ela poderá fazer isso, a não ser em comparação com coisas que ela já viu e conhece? De vez em quando, ela será chamada a refletir, entender, raciocinar. Que material ela terá, a menos que possua um diário de fatos para consultar? E é para que a criança forme esses estoques e adquira todo esse conhecimento que Charlotte nos convida a dar aos nossos filhos 6 anos de uma vida livre e passiva, em meio à natureza,
em um contato constante com a criação, desfrutada pela maior quantidade de tempo possível fora de casa, a fim de que as crianças desenvolvam corpo, alma, mente e coração. Então, esses 6 primeiros anos são o que nós conhecemos como os anos pré-escolares. Charlotte vai nos dizer: vale infinitamente a pena que a mãe tenha certo trabalho diário para assegurar, primeiramente, que seus filhos passem horas diariamente entre os objetos rurais e naturais. E, em segundo lugar, para infundir neles, ou melhor, nutrir neles o amor pela investigação. E continua: seria muito bom se todos nós, como pessoas em autoridade, tanto pais quanto responsáveis, pudéssemos concluir que não existe nenhum tipo de conhecimento a ser adquirido nos primeiros anos da criança tão valioso quanto aquele que elas obtêm por si mesmas a partir do mundo em que vivem, desde que elas entrem em contato pessoal com a natureza, e isso formará um hábito que será fonte de deleite para o resto da vida. Todos fomos destinados a ser naturalistas, cada um em seu próprio grau. E é imperdoável que vivamos em um mundo tão cheio de maravilhas de plantas e vida animal e não nos importemos com essas coisas. Charlotte, então, vai sugerir a nós 4, 5 ou 6 horas diárias ao ar livre, gastas em desfrutar e observar os maravilhosos dons da natureza. Não de maneira aleatória e sem propósito, simplesmente lançando a criança à aventura, mas através de uma maneira objetiva e seguindo um método, através dos quais serão infundidos na criança o amor pelo conhecimento, os bons hábitos e, acima de tudo, o amor pelo autor da criação. Por mais que pareça uma tarefa difícil estar fora de casa por 4 ou 5 ou 6 horas por dia, não é. É uma questão de organização. Mas esse é um assunto para o episódio inteiro, e por isso eu não vou me delongar nele aqui. Os anos escolares, eles são uma extensão do que acontece nos anos pré-escolares. Só que aqui a criança, ela passa a ter então responsabilidades e compromissos. A primeira dessas responsabilidades vai ser o caderno da natureza, onde a criança vai ter como responsabilidade fazer o seu registro de 1 a 2 vezes na semana no seu caderno. Esses registros são coisas que ela observou durante as suas caminhadas, durante o seu tempo ao ar livre. Algum animal, alguma planta, e isso é escolhido pela própria criança. Qual animal, qual planta, o que ela deseja registrar, desculpa. Mas isso é algo escolhido por ela. Além disso, a criança ela vai passar a fazer também o registro dos primeiros, tá? E aqui ela vai registrar, então, o primeiro dia das estações, o primeiro girino que nasceu, a primeira lagarta que se transformou em crisálida, e assim por diante. A primeira flor que desabrochou, tá? Ela também passa a fazer a observação de pássaros, tá? E aí na observação de pássaros, então, ela vai aprender a descrever os pássaros, ela vai aprender a identificá-los, né? Tanto o nome científico quanto o nome popular. Ela vai passar, então, a identificar também o canto dos pássaros e a buscá-los na natureza, tá? E a descrevê-los. Elas também passam a fazer coleções, né? Tanto de animais quanto coleções de plantas, que são coleções de folhas secas, né? Elas também fazem experimentos de física, química e biologia. Vão estudar também geografia e geologia, tá? E também vão fazer jardins botânicos, onde elas vão plantar, né, de acordo com os grupos de plantas. Vale ressaltar que essas coisas, elas são feitas a parte da caminhada da natureza ou do tempo delas ao ar livre, tá? Essas coisas não são parte disso, elas são parte das lições formais da criança. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, para esclarecer um pouquinho melhor para vocês, como funcionava isso nas escolas da Parents Union, que eram as escolas da Charlotte, tá? Que seguiam o método da Charlotte.
Tudo isso que eu falei aqui agora não é colocado de uma vez só para a criança, tá? Pronto, a criança completou 6 anos, então ela vai fazer tudo isso, né? Já vai começar o caderno da natureza, a fazer um jardim botânico e etc. Não, isso aqui vai sendo colocado aos poucos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona dentro do currículo da Parent School, tá? Então aqui, uma criança do formulário 1, que é uma criança de 6, são as crianças de 6 a 9 anos, elas liam livros vivos sobre animais, né? E eram incentivadas a buscá-los na natureza e a observar as suas características, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um livro assim. Esse livro aqui se chama A Viagem do João de Barro, tá? É escrito pela Priscila Freire e ilustrado pela Sandra Bianchi. Eu vou ler para vocês aqui o primeiro capítulo, tá? E vou mostrar para vocês como é um livro bem rico, um livro realmente vivo e com ilustrações belíssimas, tá? Esses dois aspectos são importantes, um texto rico e belas ilustrações, para que seja um livro vivo, tá? A nossa história começa nos contras fortes da Serra da Mantiqueira, ao pé desse grande paredão pedregoso que corre quase paralelo à Serra do Mar. Lá, onde o velho caminho do campo marcava o encontro com o velho caminho do mar, e logo diziam-se adeus. Um tomava o rumo do Nordeste e o outro do Noroeste, bem perto da garganta de João Aires, nas imediações de Palmira, em terras cobertas de pastos e capoeiras, entre vales, brejos, grotões e montanhas. Corria a primavera de 1899. Era setembro, e o vento arrastava o cheiro do catingueiro roxo misturado com o do alcatrão das locomotivas. Num espigão de morro, erguia-se junto ao pasto um grande cedro. Cript, 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 chamou o João de Barro, alegremente, abrindo o bico e sacudindo as asas castanho-avermelhadas. Cript, 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 respondeu a Joana, pousando no cedro. Juntos voaram até o chão. Começaram a amassar o barro com os pés, carregando as pelotinhas que iam colocando umas em cima das outras sobre uma forquilha grossa bem no alto. Levavam o dia inteiro nesse trabalho. Passada uma quinzena, a casa ficou pronta. Parecia um forno de barro. Nela foram construídos 2 cômodos, separados por uma meia parede. No da frente ficava a entrada, e no fundo o quarto com folhas secas e flocos de paina. Nele, a Joana botou 3 ovinhos. Do lado de fora, o João de Barro vigiava a casa, temendo que o ano branco viesse sorrateiramente saquear o ninho. Mas 15 dias se passaram. De repente, crac, 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 e 3 cabecinhas molhadas e tontas surgiram, uma a uma das cascas quebradas. O João de Barro desatou seu canto com uma alegre fanfarra de vitória. Afinal, tinha se livrado também da Maria Preta, que insistia em colocar seus ovos no ninho da Joana. Agora era tratar de alimentar os 3 pequenos, que piavam pedindo comida. Sempre mais e mais. Um leva e traz o dia inteiro. Insetos, larvas, aranhas, nada bastava. O pai e a mãe voavam para baixo e para cima, enquanto eles gritavam "Ki-ki-ki-ki", ou então sibilavam, quando ficavam sozinhos, imitando as cobras, para ninguém chegar perto. Com 21 dias, ganharam uma bela plumagem acastanhada, semelhante à do pai e à da mãe. E, enfim, um atrás do outro, saíram para ensaiar o primeiro voo. Não precisavam de muitas lições, voavam cada vez mais longe e desciam para ciscar. Arrancavam larvas dos troncos das árvores, viravam as folhas secas da embaúba, beliscavam os gravatás, retiravam os cupins que brotavam dos cupinzeiros, catavam sementes encontradas na terra e tomavam banho num riachinho que passava perto à sombra da mata. Bom, vocês puderam ver o tanto de informações que nós tivemos só nesse primeiro capítulo, tá? Esse é só o primeiro capítulo do livro. Então foram diversas informações acerca do João de Barro que a criança pode obter a partir daqui, tá? E aqui, a partir daqui, a história vai continuar, né? Contando a viagem de um desses 3 João de Barros que nasceram, que ele vai, então, viajar para Pedra do Paraibuna, tá? Onde mora a Sinfrônia Coruja, tá? E aí, vou tentar mostrar para vocês. É um livro com ilustrações muito bonitas, ó. Aqui ele tá mostrando, tá vendo o João de Barro saindo do ninho. Aqui ele vai mostrar
João de Barro. É um livro bem rico, com ilustrações lindíssimas, tá? E aí ele vai falando sobre diversos outros animais que o João de Barro vai encontrando pelo caminho. Todos animais típicos, tá? Da nossa fauna, da fauna brasileira. Então ele vai encontrar diversos animais e isso aqui vai instigar a criança a observar esses animais aí na natureza, tá? Quando elas estiverem ali no seu passeio. Bom, no formulário 1, além do estudo através dos livros vivos, as crianças também começavam, né, a fazer o seu registro no caderno da natureza, tá? No formulário 2, então, que vai dos 9 aos 12 anos, as crianças passavam a ler livros um pouco mais complexos, tá? E faziam uso de guias para auxiliar na identificação das plantas e dos pássaros, tá? Principalmente dos pássaros, porque é o que elas vão trabalhar aqui principalmente. Mas vale lembrar para vocês que nesses primeiros anos, né, principalmente no formulário 1, a gente não se apega muito ao nome científico das coisas, tá? A gente se apega mais ao nome popular. Porque para as crianças nessa fase é uma informação muito complexa para ela absorver. Então o que vai acontecer é que a partir do formulário 2 que ela vai começando a entrar em contato com o nome científico, tá bom? Então, elas também mantinham no formulário 2, tá? Que vai de 9 a 12, lembrando. Elas mantinham a mini estação meteorológica para o estudo da geografia e da astronomia. No formulário 3, que vai de 12 a 14 anos, as crianças estudam a botânica através dos livros vivos, tá? Charlotte, o método de Charlotte sempre faz uso de livros vivos. Elas faziam também coleções de folhas secas, que são as chamadas essicatas, e plantavam seus jardins botânicos, tá? E assim progressivamente. Então, não sei se vocês perceberam, mas o que acontece no currículo Charlotte Mason é uma progressão, onde as crianças vão se aprofundando cada vez mais no estudo da natureza e tudo isso acontece de uma maneira bem viva, tá? Bom, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês um pouquinho sobre o que é o estudo da natureza no método de Charlotte Mason. O que eu falei aqui para vocês não é nem 1% de toda a riqueza que Charlotte traz nos seus escritos. Então, por isso, eu recomendo a você que leia o livro Educação no Lar, da Charlotte Mason, que foi recentemente aí lançado com a belíssima tradução da Arielle. Então, adquiram o livro e comecem a ler para que vocês conheçam mais sobre Charlotte e sobre toda a riqueza que ela traz para a gente. E também é importante vocês conhecerem porque a metodologia e a filosofia de Charlotte, elas andam de mãos dadas. Então não adianta você ir lá no livro e ler só a parte sobre o estudo da natureza, porque ele não vai fazer sentido, ele vai ser uma ponta solta. Mas toda a filosofia de Charlotte vai permear o estudo da natureza, tá? Então adquiram o livro, gente, isso é muito importante, tá? Para te ajudar, então, mensalmente nós teremos um episódio dessa série, onde eu vou trazer dicas e sugestões para que você possa estar aí aplicando na sua casa o estudo da natureza, tá? Segundo o método de Charlotte. Você também pode me seguir no Instagram, onde eu compartilho, tá, a minha rotina com os meus filhos, né, nessa vida livre na natureza, nos 6 primeiros anos, nos anos pré-escolares aí, tá? E também trago algumas dicas para os anos escolares. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, tá na descrição do vídeo, que o meu Instagram é Diário da Natureza CM, tá? Por fim, eu gostaria de deixar para vocês as palavras de Charlotte. Muito se tem falado ultimamente sobre o perigo da sobrecarga, de se exigir muito trabalho mental de uma criança de tenra idade. O perigo existe, mas não consiste em dar muito trabalho à criança, em sim em lhe dar a coisa errada a fazer. O tipo de trabalho para o qual o presente estado de seu desenvolvimento mental não está preparado. Quem espera que um bebê de colo levante uma barra de 25 quilos? Mas dê à criança o trabalho que a natureza lhe designou, e a quantidade de trabalho que ela poderá realizar com facilidade é praticamente limitada. Quem jamais viu uma criança cansada de observar, de examinar à sua maneira coisas estranhas? Este é o tipo de nutrição mental para o qual ela tem um apetite ilimitado, porque nessa fase é desse tipo mental que ela precisa para crescer.
Bom, gente, obrigada. Peço desculpas a vocês pelo barulho, mas gravar fora é assim, né? Então, muito obrigada pra vocês. Até o próximo episódio.